Olá, este é o Observatório Literário, um programa realizado pela TV Alesp em parceria com a Casa das Rosas. Nesta edição, Reinaldo Damasio entrevista Juliana Bernardo, uma jovem poeta paulistana, ou mais que isso, uma ativista da poesia. Tem também um encontro que aconteceu nesta semana na Casa das Rosas sobre Paulo Leminski. E a resenha literária de hoje é sobre Machado de Assis, escritor brasileiro que criou uma tradição de escrita completamente original a partir de leituras de escritores do século XIX. Agora você fica com clássicos da literatura. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro grande poeta nascido na cidade de São Paulo, Manuel Antônio Álvares de Azevedo. O seu pai, Manuel Inácio, cursava a faculdade de Direito quando o jovem poeta nasce, diz a lenda, na biblioteca da própria faculdade. Alguns dizem que, na verdade, foi na biblioteca do avô materno. Mas não importa, o que importa é que esse rapaz nasceu cercado de livros, como iria viver a sua breve vida de 21 anos. Depois de seu pai se formar, a família vai para o Rio de Janeiro, lá ele cresce e o Álvares de Azevedo sempre achou que a sua cidade de fato era o Rio de Janeiro, apesar de ter nascido aqui em São Paulo. Ele fica no Rio de Janeiro até a idade de entrar na universidade. Aos 15 anos, ele se muda para São Paulo, faz os cursos introdutórios à Faculdade de Direito, sempre um aluno absolutamente brilhante. Quando ele estuda no Colégio Stahl, o Herr Stahl, que era o dono da escola, escreveu que ele era o aluno mais brilhante que ele tivera em toda a América. Nos cursos preparatórios, ele sempre é o melhor aluno e na Faculdade de Direito também. Ele entra na faculdade, passa a cursar essa faculdade que tinha as mais brilhantes mentes do Brasil na época, sempre sendo o melhor aluno. Ele era sempre muito ruim numa disciplina, educação física, ou ginástica, como era chamado na época. Ou seja, era o típico rapaz que gostava de estudar, que ficava sempre com a mãe, com a irmã mais velha, ficava protegido. Quando o Álvares de Azevedo chega a São Paulo, ele vai morar com Bernardo Guimarães, que era um poeta que fazia poemas satíricos e que certamente era envolvido numa sociedade chamada Sociedade Epicureia, uma sociedade secreta que fazia cerimônias macabras em cemitérios, orgias em várias casas de São Paulo, ou seja, jovens alunos da Faculdade de Direito que barbarizavam a vida nessa cidade que na época tinha só 15 mil habitantes. Álvares de Azevedo passa a morar com essas pessoas, entra na faculdade, começa a escrever uma poesia muito delicada, uma poesia muito voltada para a morte, uma poesia bastante escapista, muito influenciada por dois grandes poetas europeus, pelo Lord Byron, que era a grande referência de todos eles, e por Alfred de Musset, que traduziu a obra do Lord Byron para o francês. Influenciado por eles, ele escreve essa obra voltada para a morte, melodiosa, como a gente pode perceber na primeira parte do livro que ele nos deixou, O Lira dos 20 anos. Quando em meu peito rebentar-se a fibra, que o espírito enlaça a dor vivente, não derramem por mim nenhuma lágrima em pálpebra demente, e nem desfolhem na matéria impura a flor do vale que adormece ao vento. Não quero que uma nota de alegria se cale por meu triste passamento. Eu deixo a vida como deixo o tédio do deserto poento caminheiro, como as horas de um longo pesadelo que se desfez ao dobre do cineiro. Como o desterro de minha alma errante, onde fogo insensato a consumia, só levo uma saudade. É desses tempos que amorosa ilusão embelecia. Já na segunda parte do livro, Álvares de Azevedo, esse garoto que escreve o livro entre os 16 e os 20 anos de idade,
faz uma poesia mais satírica, uma poesia mais irônica, de certa maneira, ironizando aquele mesmo poeta sonhador da primeira parte do livro. Ou seja, é um jovem que consegue transformar a sua poesia e fazer, além de uma poesia ultra-romântica, byroniana, uma poesia mais irônica, uma poesia que, digamos, ironiza aquilo que ele tinha feito antes. Ele teria um futuro brilhante, dizem todos, mas antes de completar 21 anos de idade, ele é acometido por uma doença, provavelmente, dizem os médicos hoje, uma apendicite supurada. Ele tinha tuberculose, que era uma doença endêmica na época, e acaba morrendo no Rio de Janeiro, na casa dos pais, antes de completar 20 anos de idade, e deixando para nós uma obra de quase 1000 páginas, das mais importantes da literatura brasileira. É ela, é ela, é ela, é ela. É ela, é ela, murmurei tremendo. E o eco ao longe murmurou, é ela. Eu a vi, minha fada aérea e pura, a minha lavadeira na janela. Dessas águas furtadas onde eu moro, eu a vejo estendendo no telhado os vestidos de chita, saias brancas. Eu a vejo e suspiro enamorado. Esta noite eu ousei mais atrevido, nas telhas que estalavam nos meus passos, ir espiar seu venturoso sono, vê-la mais bela de Morfeu nos braços. Como dormia, que profundo sono, tinha na mão o ferro do engomado. Como roncava, maviosa e pura. Quase caí na rua, desmaiado. Afastei a janela, entrei medroso, palpitava-lhe o seio adormecido. Fui beijá-la, roubei do seio dela um bilhete que estava ali metido. Oh, de certo, pensei, é doce página onde a alma derramou gentis amores. São versos dela, que amanhã de certo ela me enviará cheios de flores. Tremi de febre, venturosa folha, quem pousasse contigo nesse seio, como Otelo beijando a sua esposa, eu beijei-a a tremer de devaneio. É ela, repeti tremendo, mas cantou nesse instante uma coruja, abricioso a página secreta. Oh, meu Deus, era um rol de roupa suja. Mas se Werther morreu por ver Carlota dando pão com manteiga às criancinhas, se achou-a assim mais bela, eu mais te adoro, sonhando-te a lavar as minhas camisinhas. É ela, meu amor, minha alma, a Laura Beatriz que o céu revela. É ela, murmurei tremendo, e o eco ao longe suspirou. É ela. Por exemplo de escritor que foi também um grande leitor, mais próximos de nós, é o do grande Machado de Assis, né? Escritor brasileiro do século XIX e que, de certa forma, também criou, né, uma tradição que nós hoje, escritores do século XX e XXI, seguimos. Quer dizer, todos os grandes romancistas, contistas, escritores brasileiros contemporâneos, necessariamente devem passar pela leitura do Machado de Assis. E o Machado de Assis, apesar de ter sido um escritor que teve sua origem no morro, né, na favela, escritor negro, filho de ex-escravos, que teve que se formar sozinho, sua própria conta, aprender idioma sozinho, aprender a escrever, conhecer literatura por conta própria, acabou fazendo uma literatura absolutamente também original a partir dessa releitura que ele fez dos grandes autores do século XIX, que são os grandes romancistas românticos e realistas do século XIX, não só brasileiros, mas também de outros países, né? A gente acha na obra do Machado de Assis influências e releituras e traços de autores como Edgar Allan Poe, o Laurence Sterne, o Javier de Maistre, o próprio Gustave Flaubert, francês, que foram autores que ele leu, que ele conheceu, que ele curtiu muito e que ele acabou absorvendo essa estrutura, essa forma de escrever, essa forma de narrar, para poder aproveitar na literatura dele, nas narrativas dele. E fez essa obra maravilhosa que ele realizou e deixou para a gente também
como uma tradição a ser conhecida, não necessariamente a ser seguida, mas a ser relida e recriada, né? Que é o que os grandes escritores sempre fazem. Buscam um conhecimento na tradição para poder aproveitar esse conhecimento para a sua própria experiência e produzir alguma coisa nova, que muitas vezes pode ser uma crítica ou uma releitura dessa própria tradição. Foi o que fez o Machado de Assis e foi o que fez o Miguel de Cervantes, né, no século XVI, o Machado de Assis no século XIX. E é também o que fazem os grandes escritores que estão produzindo hoje no Brasil. Né, se vocês forem conversar com qualquer um deles, todos eles vão dizer que o grande elemento importante e fundador da carreira deles como escritor foi a leitura. Foi o fato de serem também leitores vorazes de obras literárias, que acabam, de uma medida ou de outra, né, sempre de algum modo, influenciando a maneira que ele próprio, escritor, vai produzir. Reinaldo Damasio entrevista Juliana Bernardo. A jovem poeta paulistana começou publicando seus poemas na internet e hoje, além de livros publicados, participa de encontros de poesia bem legais. Acompanhe. Juliana Bernardo é uma jovem poeta de São Paulo, nascida na Vila Maria e que tem feito um trabalho muito legal de poesia, e ela vai conversar um pouco com a gente aqui no Observatório Literário sobre esse trabalho. Tudo bem, Ju? Tudo. É um prazer te receber aqui. Prazer estar aqui. Então, a Ju lançou o primeiro livro de poemas dela, o Carta Branca, pela Patois. Depois ela lançou o Vitamina, também pela editora Patois, que é uma pequena editora aqui de São Paulo. E o Carta Branca, que estava esgotado, está ganhando uma nova edição das edições maloqueiristas, né, com alguns poemas revistos, né? Então, para a gente começar o papo, Juliana, fala um pouquinho como é que foi a trajetória, né, desses dois livros. O primeiro livro, eu imagino que sejam os seus poemas, os primeiros, né, que você estava escrevendo, se descobrindo como poeta. E como foi depois chegar no Vitamina e o que tem de diferente entre um e outro? O Carta Branca, na verdade, ele foi escrito num período longo, assim, que hoje em dia eu considero longo, que foi mais ou menos dos 15 aos 19 anos. E aí, quando ele já estava pronto, eu conheci o Eduardo, publiquei um poema na internet e aí, assim, não dá nem muito crédito de que seria lido e tal. E aí o Eduardo me mandou um e-mail falando: olha, quero montar uma editora, você topa lançar um livro? Eu falei, claro. Isso foi em 2008, aí em 2010 ele me mandou um outro e-mail falando: vou montar uma editora mesmo. E a gente gostaria, ele estava com a Aline Rocha, coeditando com a Aline Rocha, e a gente gostaria que o seu livro fosse o primeiro. Eu falei, nossa, claro, já. Aí, e foi o primeiro, saiu em fevereiro de 2011, e ele tem poemas assim muito diferentes entre si, né, por ser essa procura por uma voz e por terem sido escritos num período tão longo. E aí, foi muito legal, assim, né? O primeiro livro é uma vida que se abre, assim. Foi muito bonito na minha vida esse livro. Você teve uma experiência legal de retorno dele, assim? Ele te, enfim, abriu, como você falou, de abrir caminhos, né? Claro, não só a experiência pessoal, mas você teve recepção, as pessoas gostaram? Como é que foi, assim, a reação? As pessoas gostaram. Eu comecei a também... na verdade, eu comecei a ter uma visão crítica dele depois que ele estava lançado. Parece que você consegue se afastar um pouco do livro depois que ele virou uma coisa pronta já, né? Então, o Vitamina é até um reflexo desse afastamento dele, porque o Carta Branca ele se passa num ambiente pequeno, ele é um livro de poemas muito íntimos e o Vitamina já tem uma coisa mais, uma voz dos poetas de rua, que entre esses dois livros eu conheci o pessoal da poesia maloqueirista, com quem que a gente já começou a organizar eventos, a gente faz muita coisa na rua, então precisa de um outro tipo de discursividade, que foi o que acabou chegando nesse segundo livro. Que legal, então o Vitamina ele já traz um pouco
como você estava falando, as marcas dessa experiência com um sarau de rua. Então, E como que funciona? Explica pra gente como é que funciona a dinâmica desse projeto do sarau maloqueirista. Então, eu conheci a poesia maloqueirista circulando nos saraus de São Paulo, e ele já tem um trabalho de 12 anos, e eu já conhecia, assim, de ter chegado as publicações na minha mão e gostar muito. E aí eu fiz uma oficina com eles no Sesc Belenzinho, já os conhecia pessoalmente, e entrei pro coletivo, não saí mais, nem me vi entrando pro coletivo, cheguei e não saí mais. Você já fazia parte dele, assim. E aí nessa época eu organizava no bar do Berimba de Jesus um encontro que chamava Último Texto, que era para as pessoas se reunirem, né, os escritores chamavam os escritores amigos e todos levavam a última coisa que tinha escrito, que era pra gente, porque às vezes a gente está escrevendo sobre o mesmo tema e a gente não sabe, né? Então já tava assim, já era muito divertido, mas aí quando entrou pro repertório do coletivo esse evento, que recebeu o nome de Tinta Fresca, daí a gente ampliou um pouco esse local dele. Então agora não é só o último texto que a pessoa escreveu, mas a gente faz uma leitura conjunta de textos inéditos uma vez por mês. Então, esse projeto que você está falando, que nasceu da experiência com Birimba, né, é o Tinta Fresca, que é um projeto que você faz na Biblioteca Alceu Moroso Lima, aqui em Pinheiros, em São Paulo. Isso. Então, são encontros, uma vez por mês, é isso? Em que as pessoas trazem sua produção e todos leem e comentam? É assim Isso. que funciona? São encontros abertos e tanto Qualquer pessoa pode participar, é só chegar. Qualquer pessoa. E é muito legal, assim, porque a gente não só treina esse olhar para os próprios textos, como também aprende a fazer uma crítica generosa. Não uma crítica que tá tudo bom, que vai passando a mão, mas uma crítica generosa. Uma crítica de verdade, assim, né? Respeitosa, mas de verdade, assim, Sim. né? E você percebe, assim, você falou que muitas vezes as pessoas estão escrevendo coisas parecidas e não sabem, né? Não se conhecem e tal, mas ao mesmo tempo esse tipo de encontro como você faz e você participa, também é legal porque tem a coisa da diversidade, né? De terem pessoas com dicções diferentes, com estilos e tal. Como é que é isso, assim? O que você tem percebido nesses encontros? São jovens que participam? É uma pegada mais da oralidade? É uma coisa mais experimental? Como é que é a linguagem, assim, que as pessoas estão fazendo? Que vocês participam no evento que você organiza, né? É muito interessante, assim, porque parece que tem duas correntes correndo em São Paulo, assim, que é uma do pessoal da academia, assim, que está escrevendo uma poesia muito consciente, mas um pouco distanciada do afeto, e tem uma bem afetiva, assim, que é desse pessoal do sarau da periferia. É claro, tem pessoas em cada lado muito diferentes, mas se fosse para generalizar os dois lados seria isso. E lá os dois convergem, assim, mas aparece gente que começou a ter o hábito de leitura há pouco tempo. É bem diverso, assim. Tem gente que já tem experiência e outras que estão começando mesmo. Sim. E você acha que essas duas linguagens, elas se conversam, assim? Essa, digamos, mais distante que você falou e a mais afetiva, nesses encontros elas conversam, se dão bem, assim? Conversa, sim. Porque é isso, né? É tanto exercitar esse falar quanto o ouvir. Então, o que aparece de diferente é lindo. E a gente não lê só poema também, a gente lê prosa. Ah, legal. Não é só poesia, então. Pode ser prosa também. E como é que é essa experiência toda de sarau, de oficinas, e você participando de oficina e você organizando a oficina, como é que isso influencia no teu trabalho? Poxa, é muito lindo, assim, né? Porque não só você tem esse tempo para aprender com o outro, porque, assim, muitas vezes a gente frequenta uma oficina até com pessoas que já são nossas amigas, mas que a gente não tem o tempo de sentar e aproveitar o conhecimento que essa pessoa tem. Então, é um ponto de encontro para ter esse conhecimento, mas também para nascer novas parcerias. Então, é incrível. Você está fazendo um novo trabalho, né? Está preparando um novo livro. Você podia falar um pouquinho desse livro? Como é que vai ser? Ele vai ser diferente do Vitamina? Vai ser uma mistura do Vitamina com Carta Branca? Como é que é, assim? Ele chama Educação dos Demônios. Eu pretendo lançar pelo começo do ano que vem, de 2015. E gostaria muito que ele fosse independentezão, assim,
inclusive para a reedição do Carta Branca, eu fiz as ilustrações, eu adorei, assim, acho que quanto mais o escritor tiver na mão esse processo do livro, mais bonito fica. E ele, bom, o Vitamina, ele já parte de umas experiências com a ayahuasca, né? Ele nasceu a primeira vez que eu tomei a ayahuasca, e nesse livro eu resolvi deixar isso mais evidente, assim, e visualmente também. Então, tem poemas escritos com a minha letra bem transtornada do transe, assim, e... Você escreveu durante o transe, a experiência do transe? Sim. E aí tem essa... E aí o livro reproduz a sua caligrafia? Assim? Sim, mas tem do lado o poema... tem a transcrição do lado. E não exatamente a transcrição, tem o poema depois de mexer bastante também. Ah, legal. Então são dois momentos do poema. O poema bruto, assim, escrito com a sua caligrafia, e depois o poema trabalhado? Ah, que bacana, legal. E ele... Na verdade são quase dois poemas às vezes, né? Às vezes sim. Às vezes sim. Eu fiquei, às vezes, um pouco insegura de colocar essa versão bruta, mas queria ter essa versão bruta também, até por causa desse trabalho do Tinta Fresca, porque é parte do processo ter esse poema bruto. É como se você estivesse expondo para o leitor o processo criativo ali, né? É legal isso, é uma experiência interessante. E aí ele tem uma voz um pouco mais consolidada e um pouco parecida com a do Vitamina, eu acho. Ele dá uma continuidade, digamos assim, só que aprofundando essa experiência com o uso da ayahuasca, né? Juliana, você está participando também do Festival de Poesia de São Paulo, né, que são poemas gravados que vão para a internet e as pessoas votam, né? Fala um pouquinho dessa experiência, como é que foi participar e especialmente do teu poema, que eu vi o vídeo na internet, depois a gente vai passar a indicação aqui para as pessoas, e ele está muito legal, não só o poema, como a gravação que você fez. Então como é que foi? Conta pra gente a experiência aí, de participar desse festival, né? Gravar esse poema tem muito a ver também com essa história de estar com esse pessoal da poesia de rua. E esse poema especialmente com o Projeto Praga, que é um grupo, nós somos um grupo, mas agora já é impossível dizer quem é o grupo, porque a gente marca o evento e todo mundo é o grupo, todo mundo aparece. E a gente faz intervenções pela cidade, assim, bem simples, não tem espaço, não tem grana envolvida, não tem nada. A gente marca de se encontrar e faz um sarau na rua. Primeiro foi na Praça da Sé. É quase um sarau improvisado ali, você se encontra e faz o sarau. Sim. O primeiro foi na Praça da Sé, assim, lindo, lindo, lindo. Uma noite fria, apareceu muita gente. E aí é bonito como isso vai entrando na nossa poesia, assim, essa convivência com a cidade e com a oralidade. Então, quando você para ver aqueles vídeos lá, é sempre o pessoal que frequenta muito sarau. Então é bem influência direta disso, ter participado desse festival. E o poema, que é um poema que fala de São Paulo, né? É um poema super bonito e você gravou numa estação de metrô. Né? Como é que foi a produção do vídeo para participar do festival? Ai, foi super... Na última hora, assim, tava com um desses colegas do Projeto Praga, falei, e aí, vamos gravar? Eu queria muito mandar antes de 30 de setembro, que era quando terminava as inscrições. Ele falou, vamos gravar então. E ele estava indo para o Rio de Janeiro no dia seguinte, então chegamos em casa, ele já passou para mim subiu na nuvem, né? E foi isso, e você colocou. No susto. Mas vocês não programaram? Você escolheu aquela estação de metrô? Não, como é que foi? Não, foi também improvisado. Foi no susto. Foi como também. o sarau. Chegou, vamos fazer aqui e fizeram. Mas a única coisa que eu tinha pensado é que eu queria um lugar que tivesse vista para a rua. Claro. E como o poema fala de São Paulo, né, é uma leitura bastante crítica e atual da cidade de São Paulo, né, da sua sensibilidade dentro desse caos, da loucura que é a cidade, um diálogo e ao mesmo tempo uma crítica, né, com a cidade. Tem muito a ver ele ser gravado no ambiente, né, numa entrada, numa estação de metrô, com os carros passando no fundo, tem uma praça, né? Em que estação que você gravou? Então, foi na biblioteca, na Alceu Moroso Lima. Foi na Alceu Moroso Lima? Lá em cima, que tem aquela vista incrível, né? Então não era metrô. Não, olha, mas parece. Parece, exatamente. Puxa, que legal. Acabou dando um efeito de cena interessante, né?
Foi na Alceu Amoroso Lima com a avenida embaixo ali. É. Ali é Henrique Schaumann já, né? Henrique Schaumann com a Cardeal. Com a Cardeal Arco Verde. Que legal, olha. Me enganou, assim. Eu achei que era. Parecia uma entrada numa estação de metrô. Assim, eu não ia nem desmentir. Eu até via a escada rolante ali, que não existe, né? Eu não ia nem desmentir. Não, maravilha, que legal. Não, mas é bacana, porque isso dá um outro efeito, né? Você conseguiu cenicamente fazer uma metáfora de um local que é muito marcante de São Paulo, né? Que é pra gente, né? Que é a estação de metrô e tal. E aquele poema, como é que você fez? Assim, fala um pouco dele, porque ele tem uma visão de um certo ponto, de um certo lado assim lírica, né? De querer uma cidade que é aquela utópica que a gente busca, mas ao mesmo tempo ter o choque da realidade, né? De que é a cidade real com a qual a gente convive, né? E sofre muito, né? Como é que é assim? Fala um pouco desse poema. Então, eu tenho uma preocupação constante em que tenha um teor crítico nos poemas e estou sempre lendo, né? Sempre lendo e escutando muito, me escutando, falando os poemas quando eu termino de escrever, mas eu vou te dizer que não tem um método. Quando vem baixo o santo. E aí foi por isso também, foi assim. Mas foi um poema que você pensou, por exemplo, nas ruas, andando, como é que veio como é que baixou o santo? Foram imagens que você foi colecionando tal, porque você é uma pessoa que circula em sarau, faz sarau em rua, né? Tem esse convívio corpo a corpo real com a cidade, né? Que muitos poetas não têm, né? Deveriam ter, mas não têm. Tem uma cidade meio idealizada, não uma cidade, né, real. E o que é bacana no poema é que isso aparece, essa cidade real aparece, né? Na verdade, sim, o teu conflito como pessoa, como poeta com a cidade aparece no poema, né? Isso é difícil às vezes de conseguir, né? Mas veio de uma vez assim o poema? Olha, eu vou te falar que eu estava andando com um verso daquele poema há mais de um ano. E eu estava já achando que ele era um verso solitário. Só que fiquei guardando, esperando, aí quando vieram os irmãos todos, uns 30. Aí já veio o conjunto, um foi puxando o outro, né? Foi. Legal. Isso é um pouco, na verdade, de certa forma, do processo criativo do poema, né? Às vezes a gente fica com uma imagem, um som, né? Um verso, e com o tempo ele acha o caminho, né? Ele vai achando o caminho dele. Tem uma frase que eu sempre me lembro que nem lembro quem disse, mas que não sai do meu pensamento, que o escritor trabalha até quando está olhando pela janela. Então não tem jeito, a gente acha que foi que houve uma possessão divina maravilhosa que chegou ao poema, mas não, é uma coisa que está acontecendo. É aquilo que você carrega, né? A bagagem que você carrega que acaba gerando. Por falar nisso, você falou que está sempre lendo, ouvindo e tal. Qual é a tua leitura, assim, né, do teu repertório? Como é que você forma o teu repertório? Existem poetas clássicos que você lê sempre? Ou você está sempre lendo autores novos? Quem são os autores que te nutrem, assim? Que você fala, não, esses daqui são aqueles que eu reconheço e que me ajudaram a formar esses livros que eu estou fazendo. Bom, o primeiro poeta que eu li, que eu tomei um choque, foi o Federico Garcia Lorca. Então ele é essa fonte para mim até agora, mas eu leio muito a Adília Lopes, assim, a Adília Lopes é uma para quem eu sempre volto também. Poeta portuguesa, Adília Lopes. Quem mais? Ana Cristina César, Drummond, né? Porque não existe poeta brasileiro que Drummond não seja a fonte, eu acho. E acho que é isso. Como eu comento alguns textos clássicos também nos poemas, então eu estou sempre lendo alguma coisa clássica, às vezes me obrigando, mas às vezes lendo com muito prazer. Agora é o Ovídio que eu ando lendo. E lendo também textos, quer dizer, contando a mitologia do candomblé, né, que passa pela oralidade, mas quando isso colocado em texto. Que legal. E esse convívio com esses poetas que você, de saraus, né, tanto na biblioteca Alceu Amoroso Lima, como no sarau do Grupo Praga, né, os maloqueiristas e tal, esse convívio também, você acha que é importante nos seus poemas? Muito. O que você está fazendo agora, né, claro. Muito, assim, foi muito importante ler esse pessoal. Eu estou ajudando a editar a coleção Edições Maloqueiristas, que é onde vai sair essa segunda edição do Carta Branca.
e são 21 autores e 26 livros, e a gente, o projeto era registrar um pouco da poesia de rua, através desses 21 autores. Então a gente que estava há muito tempo comercializando livreto e, enfim, que estava já há muito tempo nessa história de vida com a poesia, mas que não tinha um ISBN, por exemplo. E aí, são meus colegas, são meus amigos, e aí a gente também tem essa coisa de se ler, de se criticar. Então eu acho que uma das coisas mais importantes que está acontecendo nesse momento é, por essa facilidade de publicação, a gente não vê mais o autor como uma coisa acabada, pronta, né? A gente está circulando, vivendo, se modificando juntos. Maravilha. E o autor, nesse processo que você, editorial alternativo que você está falando, acaba sendo também editor, né, da sua própria obra, né? Parceiro do editor e, de certa forma, editor também, né? Da própria obra. Acho que é um avanço legal dessa possibilidade das edições artesanais, editoras independentes, editoras, né, menores, que não precisam fazer grandes tiragens, né, grandes comercializações, né? O autor assume o projeto, né? Você tem possibilidade de fazer livros mais artísticos, e tem uma como você autonomia, falou, com a né? mão do autor mais próxima, né, da edição, e autonomia. Isso é muito bacana, né? Que até um tempo atrás não era possível, né? Pelos custos de edição e tudo, né? Muito bom, Juliana, obrigado pela conversa. Eu que agradeço. Quando você lançar o seu livro novo, A Educação dos Demônios, A Educação dos Demônios, você volta aqui pra gente conversar de novo, tá bom? Obrigado. Tá ótimo, muito obrigada. Poesia Aperitivo. Veja agora o encontro apresentado por Reinaldo Damasio na Casa das Rosas, que falou sobre Paulo Leminski, poeta, tradutor, professor e publicitário que viveu entre 1944 e 1989. Paulo, vocês sabem que ele teve as obras completas dele reunidas no ano passado, né, que é essa edição, e foi um best-seller. Né, vendeu, no ano passado ele superou, quando eu dei uma aula sobre o Leminski no ano passado, no Poesia Aperitiva no começo do ano passado, e eu lembro que eu falei que ia sair essa edição, né, aí logo depois acabou saindo, e assim, foi um fenômeno incrível porque ela desbancou os 50 Tons de Cinza na lista dos mais vendidos, né, virou um best-seller de poesia, que é um fato inédito no mercado brasileiro, né, eu estava pesquisando agora algumas matérias para ver se tinha dados assim estatísticos, né? E as que eu achei, que eram todas em 2013, né, todas do ano passado, falavam de 50, 60 mil exemplares vendidos logo quando saiu, né? Foi uma avalanche, assim. Eu lembrei que eu conversei no ano passado num debate com uma editora da Companhia das Letras, participei de uma conversa no SESC, e ela contava que tinha passado, estava quase chegando em 100 mil, estava mais de 80 mil exemplares vendidos, quer dizer, é um fenômeno assustador, né, para um livro de mais de 400 páginas de poesia, que não é tão barato assim, né, quase R$50 o preço dele, e mais pelo fato de ser um livro de poesia no mercado brasileiro, que se diz que não vende poesia, não vende mesmo, ou vende muito pouco, né, mas o Paulo Leminski conseguiu, né, tentar falar um pouco do que é a poesia do Paulo Leminski, né? Porque que ele, como poeta, conseguiu ter essa projeção. Porque quando ele apareceu, digamos, na cena poética brasileira para um público um pouco maior, que foi com esse livro, né, essa edição do Caprichos e Relaxos, da Cantadas Literárias, das heróicas Cantadas Literárias da Brasiliense, né, dos anos 80, eu já tenho, a minha edição já é a terceira, né? É de 83, quando o livro foi lançado, na verdade é de 85 a minha, 2 anos depois já estava na terceira edição.
E esse livro teve muitas edições, né? Foi um livrinho que reunia algumas edições artesanais que o Leminski tinha feito em Curitiba, né? Que ele é um poeta curitibano e viveu a maior parte do tempo lá. Depois, no final da vida, morou um pouco em São Paulo, mas a maior parte do tempo em Curitiba. E esse livrinho reunia as primeiras obras que ele fez lá, meio artesanais, no que circulavam assim, no circuito bem underground, né, da cultura, do universo literário curitibano. E ele chegou nesse livrinho, chegou na Brasiliense graças ao contato dele com o Haroldo de Campos. Ele acabou encontrando com o Haroldo de Campos numa exposição. O Haroldo gostou dele, enfim, os concretos gostaram dele e indicaram para a Brasiliense, e aí ele publicou esse livrinho e foi um estouro, né? E, assim, então ele já tinha sido um best-seller nos anos 80 com um livrinho de poesia, que era um fenômeno também raro naquele momento, embora o tipo de poesia que ele faz, que a gente vai ver um pouco, né, bem pouco aqui, talvez explique um pouco essa projeção dele, talvez dê para a gente entender por que ele conseguiu tantos leitores e por que ele ainda hoje gera tantos imitadores, né, tantos seguidores. Ele vem de uma geração ali dos anos 60, em que a gente tem esse cruzamento, não só na cultura brasileira, mas especialmente na cultura brasileira, de duas tradições, digamos assim, literárias e culturais, né, que é uma tradição da vanguarda, né, mais experimental, que é a vanguarda concretista do final dos anos 50, e o movimento daí já dentro dos anos 60 e anos 70, depois, uma poesia mais rebelde, chamada poesia mimeógrafa, que vai os poetas que vão reagir contra a ditadura, contra, né, o regime de exceção militar, e vão fazer uma poesia mais descolada, mais artesanal, edições mimeografadas, que eram vendidas na entrada de teatro, de cinema, em manifestações, e circulavam meio pelo underground. Era uma poesia mais despojada, né, mais próxima da oralidade, mais sintética, mais fácil, mais palatável, muitas vezes perto do slogan mesmo, né, do manifesto, bem diferente do registro da poesia de vanguarda, da poesia concreta, né, que vinha da poesia concreta, que era uma poesia mais experimental, mais elaborada, mais sofisticada, que jogava com um repertório literário gigantesco, né, era um outro propósito. Embora fosse também uma poesia que estivesse ligada com as mídias, né, com a projeção, com a tecnologia, com uma tentativa de sair um pouco do registro limitado do papel, do livro, né, porque é uma poesia que é visual, que é sonora, que é imagética, que usa vários símbolos e ícones, né, da comunicação. Era uma poesia que tinha um registro muito mais sofisticado, que exigia do leitor um grau um pouco mais elaborado de repertório para poder entender e decodificar aquilo, né? O Leminski vem e meio que junta essas duas, faz uma mistura meio tropicalista, assim, meio pop, meio tropicalista, dessas duas tradições. Ele tinha uma formação erudita, ele estudou vários idiomas, né? Ele se preparou para ser um intelectual, digamos, stricto sensu, né? Só que ele tinha esse pé também no underground, na contracultura, né, nesse registro mais próximo da rua, do movimento, da música, da oralidade, como eu falei, do manifesto mesmo, mais pop do que erudito. Então ele junta esses dois registros, né, o erudito e o pop. E aí ele faz também um tipo de poesia, né, que parece fácil, por isso que ele gera muitos imitadores, mas que na verdade é muito difícil, que é uma poesia que fala com bastante simplicidade aparente, né, que comunica com bastante objetividade, assim, simplicidade, conteúdos às vezes sofisticados, né, conteúdos elaborados, conteúdos da cultura universal, de problemas existenciais, problemas pessoais, só que tudo isso misturado com coisas muito também cotidianas, né, muito do chão, muito ali do dia a dia, né? Então um outro recurso também que a poesia dele apresenta. Eu separei aí alguns rápidos exemplos, né, para a gente ver por conta do tempo, para mostrar como ele tinha, assim, ao mesmo tempo que ele dominava a técnica, né, que ele tinha um conhecimento erudito da tradição,
assim, ele fez a lição de casa da poesia concreta, né? Foi lá estudar o pai deu, estudar os grandes clássicos e tal. Tinha esse conhecimento, lia os poetas e os grandes autores na língua original, era um obcecado pelo estudo da língua, né? Como um bom poeta que é obcecado pela palavra, ele era obcecado também pelo estudo da língua e tinha planos mirabolantes de estudar e aprender russo, e aprender sânscrito, e aprender todos os idiomas possíveis, né? Para que ele pudesse ter esse conhecimento original da literatura. Só que ele traduzia tudo isso com uma linguagem muito aparentemente simples, né? A gente lê os poemas dele, tem ritmo, tem a melodia, são fáceis, as imagens muitas vezes são fáceis de memorizar, tem uma construção muitas vezes formal mesmo, ele faz uso de métrica, de estruturas métricas, tal, mas tudo isso com muita liberdade, né? Com muita brincadeira, com muito, para usar uma palavra talvez leminskiana, com muito gozo, né? A poesia, fazer a poesia, escrever, o lance com a literatura, estava muito ligado para o Leminski, e aí muito provavelmente por conta, claro, da questão geracional, talvez, dele, da ligação dele com a contracultura, como eu falei, com o underground e tal, com esse lado mais dionisíaco, assim, gozoso, né, de curtição mesmo. Então, essa é uma música que o Itamar Assunção fez para um poema do Leminski que fala do homem que carrega a sua dor, né? É um poeminha e ficou uma música, o Itamar fez uma música muito bonita. Na gravação de estúdio, que está no CD, num dos volumes do Pretobras, que é uma trilogia do Itamar Assunção, ele gravou com a Zélia Duncan, né? Mas aqui eu achei legal porque é curtinha essa versão, e é ele sozinho tocando na rua, assim, violando, vocês vão ter um barulho dos carros no fundo e tal, e aí dá pra gente homenagear ao mesmo tempo os dois, né? O Leminski e o Itamar, que é um outro cara que merecia várias poesias aperitivas, um curso talvez, sobre o Itamar, né? Um homem com uma dor é muito mais elegante. Caminha assim de lado, como se chegando atrasado andasse mais adiante. Carrega o peso da dor, como se portasse medalhas. Uma coroa, $1 milhão, ou coisa que os valha. Ópios, édens, analgésicos, não me toquem nessa dor, por favor. Ela é tudo que me sobra. Sofrer vai ser a minha última obra. Eu disse, ópios, édens, analgésicos. O Observatório Literário fica por aqui. Se você quiser acompanhar as dezenas de programas anteriores, basta acessar o portal da Alesp, www.al.sp.gov.br, clique em redes sociais e Observatório Literário. Até a próxima!